É verdade que Bitcoin não deveria ser considerado uma moeda por não ter lastro? Bitcoin é mais transparente que as moedas nacionais? Como que Bitcoin empodera os usuários? Meu nome é Fernando Bit Loureiro, da Bitcoin nos Negócios, e eu tive o privilégio de conversar com Safiri Félix, da Coinverse, a respeito de essas e muitas outras questões, que ele esclarece na entrevista a seguir. Assista, pois inclusive ele dá conselhos para quem quiser empreender no ecossistema Bitcoin. Olá, aqui é o Fernando Bit, da Bitcoin nos Negócios. Estou hoje com o Safiri Félix. O Safiri é sócio fundador da Coinverse, uma empresa bastante conhecida no meio Bitcoin. Eles prestam serviços de compra e venda de Bitcoins, até alguns serviços, né, inovadores que permitem você pagar contas de água e luz com Bitcoin. E, por fim, eles também têm caixas eletrônicos de Bitcoin no Brasil. Tudo bem, Safiri? Muito obrigado por participar aqui conosco hoje. Obrigado, Fernando. Prazer falar aí com você e com seus ouvintes sobre Bitcoin e a Coinverse. Maravilha. Você pode falar um pouquinho sobre a sua formação? Eu sou economista de formação, estudei também administração de empresas e me especializei em banking, né? Boa parte da minha Aham. carreira foi em bancos, eu trabalhei tanto em banco de atacado quanto em banco de varejo e também nos últimos 2, 3 anos aí em algumas startups que sempre tiveram algum pezinho em alguma coisa ligada à inclusão financeira, desenvolvimento de novos instrumentos. E aí, Uhum. desde junho desse ano, tocando a operação da Coinverse aqui no Brasil. Maravilha. Junho de 2014, então. E você, sendo economista, o que te levou a conhecer Bitcoin especificamente? Na faculdade, uma das matérias que eu mais gostava era política monetária, né? E aí você entende ali, você tem todo um receituário de boas práticas e os governos e as autoridades deveriam seguir para fazer o que é, a princípio, o objetivo central de uma autoridade monetária, que é preservar o poder de compra da moeda ao longo do tempo. O problema é que, Uhum. assim, entre a teoria e a prática tem uma distância gigantesca, né? O que a gente vê aí é que boa parte das autoridades monetárias, a preservar o poder de compra, muitas vezes é um objetivo secundário, né? Principalmente pós 2008, que a gente andou vendo são políticas monetárias anticíclicas rodando no mundo inteiro aí, onde a impressão de dinheiro chegou num ponto que coloca o sistema como um todo em níveis alarmantes de alavancagem, e que mais cedo ou mais tarde algum tipo de ajuste muito drástico vai ter que acontecer para colocar as coisas de volta no trilho. E o Bitcoin, Aham. para mim, me encantou pelo fato de dele ser um sistema monetário controlado por um algoritmo, o que previne ele de qualquer tipo de interferência externa ou manipulação que fuja do propósito que ele se propõe a fazer, né? Que é fluir a economia e a economia como liquidez, e no caso do Bitcoin, ser uma alternativa ao monopólio dessas outras alternativas que a gente já vive aí há muito tempo, todo mundo já está habituado a usar. Uhum. Ok. Você mencionou que a partir de 2008 é que ficou evidente isso, ficou mais evidente isso. O que aconteceu em 2008? Em 2008 a gente teve a grande crise que foi desencadeada pela crise do mercado de hipotecas nos Estados Unidos, né? A gente tinha ali dois players que eram bastante significativos no mercado, que entraram em inadimplência e aí a partir disso acabou entrando um risco sistêmico, até então que era um risco intrínseco daqueles dois players, acabou virando um risco sistêmico que mexeu com toda a liquidez do mercado mundial, né? A gente viu os mercados de crédito do mundo inteiro num primeiro momento ali, final de 2008, e praticamente sem fazer negócio, o dinheiro ficando mais caro, e aí os governos tiveram que entrar para resgatar bancos que estavam com seus balanços Resgate de ameaçados banco. e também para injetar liquidez na economia, né? Então, no Brasil, particularmente, a gente observou isso muito claramente com o aumento do papel do BNDES no financiamento da atividade produtiva, de várias linhas de crédito específicas com caráter mais de curto prazo, mas também com um papel governamental muito forte. Então, o que a gente viu foi isso, assim, foi um aumento da intervenção estatal na economia, e Uhum. hoje, né, passados aí 6 anos do episódio, o que a gente viu na prática foi um grande movimento de socialização dos prejuízos para reprivatização dos lucros logo na sequência, né? Os bancos foram socorridos
entrou, algumas medidas de regulação e controle entraram, mas o sistema, não, pelo menos essa é a minha opinião, não deixou de ter os esqueletos no armário que fizeram com que aquela situação se formasse, né? E eu acho que o Bitcoin pode ser uma alternativa a isso, sem dúvida. Tá, isso é interessante. O Bitcoin como alternativa. Olha só, quando eu converso com as pessoas, né, e elas falam que o Bitcoin ele não pode ser uma alternativa porque é uma moeda digital que não tem lastro. Qual a sua resposta para esse tipo de inquietação? Primeiro que o lastro é um conceito bastante ultrapassado, né? A gente sabe, quem estuda economia sabe que desde o acordo de Bretton Woods, que foi no pós-guerra, o lastro foi abandonado. Nenhuma moeda hoje tem lastro. Existem algumas estimativas que dizem que no Brasil, que é um dos sistemas bancários mais bem regulados e controlados do mundo, só existe dinheiro disponível no banco. Se todo mundo for sacar amanhã o saldo que tem na conta corrente, ia ter para mais ou menos 1/3 das pessoas. Isso é uma estimativa, ninguém sabe ao certo esse número. Por quê? Diferentemente do Bitcoin, onde todas as informações são transparentes e disponíveis publicamente, a massa monetária do mundo é uma grande caixa preta, né? Que existem são estimativas, mas isso misturado com derivativo, com contratos, enfim, dos mais diversos, e a gente sabe que a inovação financeira é um dos ramos mais pujantes, né, em todos os mercados aí, não se sabe ao certo qual é a quantidade de dinheiro circulando. Isso é um problema na minha visão, né, porque quando você não sabe ao certo, você gera o que a gente chama em economia de assimetria de informação, onde você tem alguns agentes que têm mais informação que os outros e se posicionam muitas vezes contra o bem social e do resto, né, da sociedade, para tirar lucros privados. Isso, em teoria, não é um grande problema. O problema é a assimetria de informação, né? É você não ter transparência. A gente sabe que a crise de 2008, o combustível dela foi a falta de transparência. E a relação inescrupulosa que os bancos tinham com os governos, né? Então, o Bitcoin pode ser uma alternativa a tudo isso. Fora, para mim, o grande ponto também, né, além desse aspecto econômico por trás, é que ele, pela primeira vez, ele possibilita trocas realmente diretas entre produtores e consumidores. Isso para mim é incrível, porque isso gera um nível de empoderamento e uma quantidade de novas possibilidades de arranjos que pode ser explorada muito grande. Ou seja, ao eliminar a assimetria de informações pelo fato do protocolo ser totalmente transparente, você acaba eliminando as falsas expectativas. E a mecânica de transferência também é muito interessante, né? O fato de você transferir aquilo instantaneamente, já chegar para a pessoa e pouco mais de 10 minutos depois ela já ter aquela transação confirmada e disponível é realmente revolucionário, né? Isso pode mudar muitas coisas, assim. Hoje você pode vender ou prestar um serviço aqui no Brasil, recebendo Bitcoin e com várias ferramentas que a gente tem hoje, não importa onde o seu cliente está, né? Ele pode estar na rua do lado, como ele pode estar do outro lado do mundo. A eficiência no pagamento é igual. Isso é bem interessante. Ok, interessante. Deixa eu aproveitar até e contar uma experiência que eu tive, né, com a sua empresa. Eu moro em Madrid, na Espanha, e eu quis realmente experimentar, né, quanto tempo poderia fazer uma remessa de dinheiro aí para o Brasil, né? Então eu pedi para um amigo ir no seu caixa e comprei uma quantidade de bitcoins, uns 10 euros, e o experimento foi o seguinte: ver em quanto tempo e com que taxa de câmbio, né, terminaria sendo a transação para ele poder sacar R$ 20 aí na Vila Madalena, aí no Brasil, né? Então a transação demorou uns 20 minutos, menos que de 20 minutos, e a taxa de câmbio, né, entre eu comprar aqui em euros, mandar e ele sacar em reais, no final das contas saiu por um pouco mais de 5%, né? Mas o interessante é que a Coinverse não me prestou esse serviço de transferência internacional. Eu mandei os bitcoins para o meu amigo, os bitcoins eram dele, ele podia ficar com os bitcoins pelo motivo que fosse, ou ele podia decidir sacar. Tanto é que ele sacou uma parte, né, e funcionou muito bem. Foram 3 trocas diretas, né? Não, foram 2 trocas diretas, na verdade. Você trocou diretamente com ele e depois ele trocou diretamente com a empresa. Isso é muito, muito legal, né? Não foi assim, você me usou como intermediário para fazer a troca para ele. Não, isso é uma forma diferente de fazer mesmo. E com essa vantagem também, né? O fato de você ter enviado o Bitcoin para ele não precisaria ter usado, no meu serviço não era a única opção que ele tinha, né? Ele poderia caminhar por outras vias para fazer. Isso é muito bom, né?
tende a gerar um nível de eficiência para as trocas muito interessante. Uhum. É isso mesmo. Empodera o usuário. E isso é maravilhoso, né? Porque antes a gente não tinha opção. Se eu quiser fazer uma transferência, eu tenho que estar limitado às opções disponíveis no mercado, que são bancos ou empresas de remessa, e está limitado aos tempos de entrega dessas opções, né? Então, até consultei aqui no banco e na Espanha, no meu banco, na minha agência, e no mínimo eles me cobrariam 16 euros para poder fazer uma remessa, né? Não conheço outras opções, mas no meu banco cobra isso, ou seja, já não seria rentável emitir 10 E euros. tem isso também, né? Ele possibilita esse tipo de transação, que é muito, o que é muito perverso na indústria de remessa é que quanto menor o valor, mais distante ou politicamente arriscado o país, mais caro essa transação vai custar. E se você pensa Uhum. que um imigrante de um país pobre da África, que está trabalhando na Europa ou nos Estados Unidos, enfim, não importa muito, né, o lugar onde ele esteja, essa pessoa ter que se submeter a isso, né, a intermediários que consomem uma fatia tão importante de um dinheiro que é muito necessário, né, afinal de contas ele está mandando provavelmente para a família dele, que está em algum nível de vulnerabilidade. Então, quanto mais difícil a situação da pessoa, mais caro ela paga, né? É o que em negócios sociais é chamado de pedágio da pobreza, né? É o quanto mais carente a pessoa mais difícil e caro fica para ela adquirir bens e serviços. O Bitcoin revoluciona isso, né? Ele traz uma alternativa realmente muito eficiente, barata que permite que qualquer valor seja enviado sem que você tenha que se submeter a essas taxas tão altas, né? Uhum. Legal. Olha só, falando até um pouco menos de Bitcoin e falando mais da Coinverse, da sua carreira como empresário, né? Como é que foi fundar a Coinverse? Fala um pouquinho dos seus desafios, né? Do tipo, como é abrir uma empresa, os desafios financeiros que você tem, os desafios legais, ou que correspondem. Sim. Não, a empresa tem corrido, esses 6 primeiros meses de atividade têm sido super positivos, assim, a gente está no momento de fechamento aí do balanço para o ano, os resultados estão muito, muito bons, a gente está bem contente. A questão é que ainda o mercado como um todo ainda é pequeno no Brasil, perto do potencial que ele pode atingir, né? A gente faz um paralelo aí que no Brasil o mercado está pelo menos um ano atrás da curva de adoção de países como Estados Unidos, Canadá, Japão. Mas o ponto positivo é que assim está bem movimentado, né? A cena de startups de Bitcoin no Brasil está crescendo, numa velocidade bem interessante e com cada vez diferenciais mais claros entre os concorrentes, né? A história da Coinverse é um pouco diferente do que se costuma fazer. A nossa entrada no mercado ela começou no mercado offline, né? Com o caixa eletrônico num stand que a gente tinha aqui no Centro Empresarial em São Paulo. Porque antes de construir a ferramenta online, a gente queria ter contato com o consumidor direto. Assim, era uma coisa que a gente queria para a gente poder construir uma solução que tivesse a ver mais com as necessidades do mercado local e que a gente pudesse testar vários tipos de abordagem. E assim foi feito. De junho a novembro, a gente só trabalhou offline, então a gente tinha o caixa eletrônico e eu fazia atendimento personalizado com algumas pessoas também, com horário marcado, para entender, para explicar, enfim, para realmente poder fazer uma venda assistida bem feita. E em novembro a gente lançou a plataforma, que foi o passo adiante, onde a gente constitui o que a gente está chamando de Bitcoin Banking. Hoje você consegue, sendo cliente da Coinverse, você consegue usar o caixa eletrônico para comprar ou sacar dinheiro. Então, se você tiver bitcoins, você pode sacar reais instantaneamente. Isso tem um valor muito grande, principalmente para estrangeiros que estão no Brasil, tanto turistas como os que estão recém-chegados, e mesmo brasileiros que recebem do exterior, de fornecedores, de parentes, enfim. O caixa dá essa facilidade, né? A pessoa já sai dali com dinheiro e já resolve o problema dela de forma instantânea e super confidencial, discreta. Afinal das contas, ele está lidando direto com a máquina. Assim como se ele estivesse fazendo essa transação num caixa eletrônico convencional. E na plataforma online a gente foi além. Então, além dos serviços de compra e venda de Bitcoin, a gente tem uma funcionalidade para quem quer reintegrar Bitcoin como meio de pagamento no seu website ou criar alguma aplicação. A gente tem uma API lá de integração, onde ele passa a receber
por dentro de uma carteira da Coinverse, a partir desse momento. E a gente tem uma plataforma de pagamento também, onde o usuário pode pagar qualquer tipo de conta que ele tem usando o saldo Bitcoin. Então, ele pode pagar boleto bancário, pode pagar título de aluguel, conta de água, de luz, enfim. Toda e qualquer transação que até então ele teria que ir ou no banco ou na lotérica para fazer esse pagamento. E o que é legal disso, como alternativa de boleto bancário também, é que a gente contorna uma dificuldade que ainda a gente está enfrentando hoje, que é o convencimento dos sites de e-commerce em aceitar Bitcoin. Né? Eles demonstram interesse, mas ainda existe uma certa resistência. Assim, a gente percebe que eles estão esperando algum player grande passar a aceitar. É comum ouvir coisas do tipo, no dia que as lojas americanas aceitar, eu quero também. No dia que o Submarino estiver aceitando, eu quero também. E esses grandes players a gente sabe, né? Para eles o Bitcoin ele é interessante, mas como uma alternativa a mais, porque eles não sofrem tanto quanto o pequeno nos custos de processamento que a empresa de cartão de crédito cobra. Um grande varejista desse consegue negociar tarifas onde ele tudo bem, pesa no impacto financeiro dele, mas não é uma dor tão grande quanto de um pequeno comerciante. Então, com a alternativa de pagamento em boleto bancário, a gente serve a comunidade de Bitcoin brasileira com a possibilidade de você comprar qualquer coisa usando Bitcoin. Você vai em qualquer site, seleciona boleto bancário como forma de pagamento. Via de regra, existe um desconto, isso oscila entre 5% e 10%, então você já tem um ganho ali na largada. E você vai lá e liquida esse boleto com a gente na Coinverse, tem sua conta paga e fez o Bitcoin girar. O grande desafio no Brasil hoje é esse, assim, a coisa que ainda quando eu falo que a gente está atrasado na curva de adoção é muito nesse sentido. Tendo contato com outros empreendedores desses outros mercados, você vê que a preocupação deles não está concentrada no preço do Bitcoin, mas sim no aumento do fluxo, aumento de transação, novas aplicações, mais gente usando para outras finalidades. E isso é recente aqui, né? Até então, no mercado brasileiro, todo mundo queria saber quanto está custando o Bitcoin daqui a 2 semanas. E a gente sabe, né? Uma tecnologia ainda está amadurecendo, está ganhando mais aceitação. É natural que seja volátil. Então, a gente tem um trabalho muito forte que a gente faz com os nossos clientes de educá-los de que não é porque você comprou o Bitcoin há 1 semana e eventualmente está custando menos agora que você tem que desacreditar do negócio, porque ele não é simplesmente um ativo financeiro de caráter especulativo, ele é muito mais do que isso. Isso é interessante o que você está falando. Quer dizer, então, que se Bitcoin estiver valendo $500 ou estiver valendo $5, ele ainda tem seu mérito. Sim, o preço é circunstancial. Na verdade, para que a adoção em massa aconteça, ele precisa oscilar um pouco menos, né? Ou então você usa o Bitcoin para uma demanda pontual. Você vai fazer que foi o seu caso. Durante os 20 minutos, a volatilidade não é relevante. Então você manda, você recebe e está ok. Mas o que a gente tem percebido é que aos poucos as pessoas caiu a ficha, assim, que o negócio não é ficar entesourando o Bitcoin, sim, compre Bitcoin, aumente suas posições do Bitcoin, mas também use os seus Bitcoins, que é isso que vai fazer com que a coisa avance, né? Saiu um estudo recentemente no CoinDesk que falava que mais de 50% dos Bitcoins do mundo não tinham se movimentado nos últimos 6 meses. Isso é um problema, né? Isso é um problema, se você não... Se quem já está usando a tecnologia há 6 meses ainda não colocou não pôs em circulação porque acredita na valorização futura, isso gera um estímulo negativo, né? Você não consegue tornar relevante a ponto de, não, legal, agora existe demanda para aceitar Bitcoin, vou aceitar Bitcoin no meu negócio. Então, acho que é uma estrada a percorrer e eu acho que 2015 vai ser o ano de colocar o Bitcoin em fluxo. Muito, muito mais do que manter posições em Bitcoin é colocar o Bitcoin em fluxo. É usar o Bitcoin para pagar conta, usar o Bitcoin para fazer compra, usar o Bitcoin para fazer remessa, enfim. A gente acredita muito nesse modelo e a gente está tentando atacar aí um público interessante que são os brasileiros que gastam no exterior. Assim, é um número bem, bem significativo, não tenho agora a estatística de cabeça, mas são algumas dezenas de bilhões de dólares todo ano gastos por brasileiros no exterior. E a gente acredita fortemente que uma fatia disso vai caminhar e vai começar a ser gasto em Bitcoin. Ok. Então, Safiri, para a gente até começar a concluir
né? Que conselhos você daria para um comerciante que queira adotar bitcoins para poder receber pagamentos? Aceite, é o primeiro teste, né? A gente sabe que provavelmente você não vai fazer vendas muito grandes no começo, mas é preparar o seu negócio para o futuro. Assim. Quem inicia antes entende melhor o potencial que aquilo pode ter e consegue desenhar produtos e serviços e criar diferenciais antes da concorrência. É irreversível, tem vários estudos que comprovam isso. Recentemente, mais de 90% das empresas americanas já enxergam o Bitcoin como parte do seu modelo de negócio para os próximos 5 anos. Então, para um comerciante que está nessa dúvida, ele tem algumas vantagens que vão ficar claras para ele. Primeiro, que é ele atrair aí toda uma massa de potenciais consumidores, que é a comunidade de Bitcoin. As pessoas querem ter lugar para gastar seus Bitcoins. Isso é fato. Assim. E já são mais de 2 milhões de pessoas no mundo, uma massa monetária que está perto de 5 bilhões de dólares. É dinheiro na mesa. Se você tiver um produto bom, se tiver atender bem seus clientes, você tiver ainda esse diferencial que é você aceitar, você tem uma perspectiva bem positiva de atrair esse público. Fora isso, toda a eficiência, né? O fato de você não ter o risco de um chargeback, em algumas indústrias isso é bem relevante. Tem e-commerces no Brasil que beira 10% de chargeback. É um número grande. E você saber que você faz uma venda com segurança e que aquele dinheiro é seu, você já recebeu, basicamente é o quê? O Bitcoin, eu entendo o Bitcoin como uma forma mais eficiente de você receber dinheiro. É isso. Se todas as suas vendas você pudesse receber em dinheiro, seria ótimo para você. Você não ia precisar pagar as tarifas do cartão de crédito, e dinheiro é dinheiro. A forma mais líquida que existe de pagamento. O Bitcoin ele é isso. Ele é isso, só que com uma diferença, né? Para você receber uma venda em dinheiro, o cliente precisa te entregar o dinheiro em mãos. Com o Bitcoin ele entrega independente de onde ele estiver. Então, eu acho que o recado é esse, assim, experimentem, adaptem, busquem players sérios para fazer isso junto com assistência, que possa te prover liquidez para você não ficar no risco da oscilação também, da oscilação do Bitcoin. É o que a gente oferece na Coinverse. O cliente solicita o resgate em no máximo 24 horas, o dinheiro está na conta corrente dele. Então, basicamente é isso, assim, olhar com bons olhos, procurar alguém alguém ou uma empresa que a Coinverse está à disposição nesse sentido de fazer o auxílio, tirar todas as dúvidas, adaptar na sua parte contábil, fiscal, enfim. Ainda é algo que é feito customizado, porque não existe ainda uma solução para o gameplay que já te integra no seu recebimento. Mas para quem é pequeno e não tem tantas complexidades, entender o Bitcoin como uma venda sendo em dinheiro. Você registra no seu caixa como sendo uma venda em dinheiro e vai em frente. Você consegue ter essa eficiência de não escapar dos altos custos de transação que as empresas de cartão de crédito impõem. Porque no fundo ele vai receber em reais na conta bancária no dia seguinte. Se quiser ficar com os bitcoins, ele pode ficar com os bitcoins, né? Como a gente falou lá atrás, o grande lance da tecnologia é esse. É um dinheiro livre, você faz o que você bem entender, ele é seu, você faz o que você quiser com ele. Então você pode manter posições de Bitcoin, mas se você quiser também, você liquida aquilo tranquilamente e em até 24 horas você já está na conta. Maravilha. E que conselho você daria para quem quiser empreender assim como você, ou seja, montar um negócio em torno do Bitcoin? Primeiro é tentar criar algum tipo de diferencial claro, né? A gente sabe que é uma tecnologia que tem um potencial enorme e a gente ainda está tateando ainda o que pode ser feito de fato com ele, né? Os serviços que de fato gerem valor através do Bitcoin e não seja mais um mercado de compra e venda, porque esse no Brasil você já tem pelo menos 5. Quer tentar, não aconselho, porque eu acho que não faz muito sentido, né? Você tem um nível de concorrência bastante alto para um mercado que ainda está pequeno. Mas existem N possibilidades para serem exploradas, dá uma olhada em referências internacionais. Acho que, acima de tudo, o primeiro passo é entender o protocolo no detalhe, assim, o que de fato ele faz, o que ele se propõe a fazer, e entender que Bitcoin enquanto moeda é a primeira das aplicações. 1 milhão de outras coisas vão vir aí nos próximos anos. E aí, como dica, é isso, assim, se prepare, saiba que é um mercado bastante competitivo, é um mercado de venda consultiva não muito simples, existe um nível de atendimento, qualidade, estrutura, se cerque de todos os cuidados, tanto fiscais quanto jurídicos, procure uma boa assessoria, um bom contador e assim,
não é um bom computador qualquer, alguém que esteja disposto a entender as características e as nuances do protocolo. Isso faz toda a diferença na hora de você desenhar a sua estrutura tributária, enfim. E, assim, no mais, o ecossistema de empreendedores de Bitcoin no Brasil é super aberto, as pessoas estão constantemente trocando ideia, e conversando e articulando as coisas. Seja bem-vindo ao barco. Show de bola, Safiri. E então, para concluir, como que alguém que está nos assistindo agora pode fazer para entrar em contato contigo ou para testar os serviços da Coinverse? Legal. O melhor caminho é coinverse.com.br. A plataforma está lá, bem simples, tem vários canais de comunicação lá dentro, se você precisar ter qualquer tipo de assistência. Quem estiver em São Paulo, convido para conhecer o Caixa Eletrônico, aqui na Vila Madalena. A gente está na Rua Laboriosa 89. E no mais, meus contatos eu posso passar, não sei, é safiri@coinverse.com.br. Maravilha, Safiri. Bom, vamos concluir por aqui então. Muito obrigado por conceder essa entrevista para bitcoinsnegócios.com.br. Foi um prazerzão falar com você e você nos aportou muita informação valiosa. Obrigado de verdade. Tenha um ótimo dia.